Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma edição do Colóquios de Proexologia, hoje convergindo aqui com a Web Conference. Desde o início desse ano, no mês passado, nós começamos a fazer a convergência entre essas duas atividades. Então, na média, aí, pelo menos uma vez por mês, nós vamos estar fazendo a Web Conference, a transmissão direta dos Colóquios de Proexologia, cuja proposta é um aprofundamento dos verbetes relacionados à programação existencial. Tá? Então, esse colóquio ele tem um caráter mais informal. Então, vocês estão vendo aqui que nós estamos com xícara para beber aqui no chocolate quente, nós estamos aqui num ambiente mais de refeitório também, a parte mais para um debate, uma discussão, no estilo um café filosófico. Tá? Então, a proposta é essa. Vocês, então, de casa, a ideia é que vocês participem mais ativamente até do que normalmente já se propõe a participação de vocês aí referente à Web Conference. Muitos aí já têm experiência na participação na Web Conference. E vocês sabem também, quem está aí com webcam, quem tem uma webcam, que pode fazer a pergunta e aparecer no vídeo. Normalmente as pessoas ficam inibidas em fazer essa participação, só utilizam o chat que vocês têm aí disponível. Mas vocês também podem fazer a webcam, a partir da webcam, e aparecer da mesma forma que eu estou aparecendo aqui. Tá? O Rodolfo, que está dando todo o suporte técnico aqui, ele vai passar para vocês a orientação como fazer essa participação também através da webcam. Se a pessoa não tiver ou não quiser, ela pode participar aí diretamente pelo chat, como alguns aqui já estão dando aí as suas considerações iniciais e cumprimentos iniciais, tá ok? Então, pessoal, o tema de hoje é sobre para-rotina útil, que é o verbete para-rotina útil, especialidade para-rotinologia. E aí a gente vai pensar o que isso foi selecionado para discutir relacionado a ProEx. Se vocês pegarem a própria definição, tá? Eu vou ler aqui para vocês, já faz menção à questão da programação existencial. Nós estamos contando aqui inicialmente com a participação também do Caio, tá? O próprio Rodolfo, e vocês também de casa. E a ideia, como eu falei, é esse bate-papo, mas a gente também sempre tem procurado ter uma produção intelectual dentro aqui das nossas discussões. Então a gente vai, já vocês vão entender isso daí, eu vou querer contar com a participação de vocês, a contribuição de vocês. Bom, mas a definição então da para-rotina útil. A para-rotina útil é a técnica da sequência lógica temporal ou diária de atos ou procedimentos constantes, impostos tecnicamente à própria vida pessoal por força da repetição de hábitos sadios e uniformes, capazes de potencializar a execução cosmoética da programação existencial específica da consciência lúcida através da interassistencialidade multidimensional. Tá? Bom, o que eu pensei aqui para a gente discutir? Se alguém tiver questão ou questões relacionadas ao verbete, já podem fazer também. Alguma coisa que não compreendeu ou alguma associação. A ideia é que a gente possa aqui expandir, tá? Fazer um aprofundamento. Como eu falei para vocês que o colóquio ele tem um caráter mais informal, vocês vão me ver um pouco de lado, tá? Porque eu vou estar aqui discutindo com o Caio, fisicamente, além de conversar aqui com vocês, e em função da câmera nossa estar mais ao lado, eu não vou ficar toda hora me virando aqui, tá ok? Eu vou só pedir, Rodolfo, será que dá para chegar um pouquinho esse monitor um pouquinho mais para frente, que mesmo ele aqui, eu fico um pouquinho de lado, depois isso aqui pode me dar um pouquinho de dor. Mas só, não é para frente não, lateral mesmo, próximo a você, pode virar um pouquinho, aí fica melhor, eu já... Ok, tá bom? Eu acho que a primeira questão que me vem quando eu comecei a olhar para esse verbete seria por que a para-rotina útil e não porque não a rotina útil só. Qual que é a visão do professor Waldo quando ele trouxe essa questão da multidimensionalidade? Né? A gente poderia esclarecer um pouco mais essa questão. Olha só, você também tem trabalhado muito essa questão da autogestão existencial, né? Esse é um tema que a gente trabalha dentro da Apex, dentro da Proexologia. Dentro da autogestão existencial, nós temos várias áreas, né?
É feita aquela questão da divisão das áreas da vida. Então a gente tem intraconscienciologia, saúde holossomática, área profissional, área financeira, interconscienciologia, que é a relação com as outras consciências, aí entra grupo karma, família, dupla evolutiva, né? Colegas de trabalho. Entra a questão da interassistenciologia, quando a pessoa está fazendo TENEPS, quando a pessoa está fazendo voluntariado, está dando aula, está escrevendo livro, publica o livro. E entra também dentro dessa divisão didática da vida a questão da extrafisicologia. E aí que é o ponto, e até por isso mesmo a gente viu, fazendo até uma certa conexão com o que a gente discutiu no último colóquio, né? A pararotinologia ela tem que ser considerada dentro das atividades da vida da pessoa. Porque na hora que ela está fora do corpo, ela tem uma certa regularidade até de manifestações, pode vir a ter. E de maneira mais produtiva, ela vai desenvolver isso. O FIEX é um exemplo disso e outras coisas mais. Agora a gente poderia pensar, por exemplo, a pessoa que participa de um experimento laboratorial. Ela vem aqui para o CAEC e ela começa a colocar na rotina dela, fazer com frequência, participar de dinâmica. Isso seria uma pararotina. Dinâmica seria um exemplo também. Tem um laboratório, como você falou, é bem isso. Quer dizer, nessa hora você não está se dedicando à área do trabalho, da sua vida. Nessa hora você não está se dedicando à saúde holossomática até certo ponto, mas não é o principal, né? E outras áreas, a área financeira, então é bem dentro da questão da psicologia. Então eu acho que isso é fundamental para a gente poder raciocinar, ampliar. Agora, outro ponto, até que você já tocou nesse assunto na dinâmica mesmo essa semana da PES. O problema é que isso também é um tópico transversal. Porque às vezes a pessoa, quando ela entra numa outra área da vida, ela esquece da questão extrafísica. Tá? Então ela vai lá atender o cliente, vai trabalhar, e aí ela esquece que existe todas questões ou fatores ou influências multidimensionais. Então se ela está considerando o processo da pararotina, ela pode estabelecer que toda vez que ela for entrar numa reunião, ela vai mexer com as energias. Ela já está considerando aí uma rotina extrafísica. Então, e atuando aqui, fora que ela vai atuar fora do corpo. Então, tudo isso são pontos. O Rodolfo aqui está falando que tem uma pergunta da Márcia Garavelo, de Campinas, São Paulo. Existe técnica específica quanto ao horário ideal, por exemplo, para se recolher e cuidar da GEDEX? Olha, se a gente considerar o conceito de rotina já indica que você tentar fixar um horário. Aí você tem que ver conforme as atribuições que você tem na vida. Eu vejo isso, né? Quer dizer, as atribuições que a pessoa tenha na vida dela, o que ela pode fazer melhor área para organizar a sua agenda extrafísica. Eu acho que, quer dizer, eu acho que o grande diferencial é a pessoa conseguir montar uma rotina. Né? Se ela tem uma agenda intra e extrafísica estruturada, né? Que tem a ver com autogestão existencial, né? Então a gente monta aquela agenda. Porque se ela não montar uma estrutura como um todo, vai ficar difícil para ela pensar no intra e no extrafísico, e outro, fica mais difícil ainda. Sem dúvida. Isso aí que você está trazendo é importantíssimo, porque às vezes a pessoa esquece a visão sistêmica. Uma coisa não está isolada. Igual a TENEPS. A TENEPS você tem que estruturar a sua vida para poder atender aquilo. Se a pessoa não organiza, acaba dificultando todo esse trabalho. Mas eu queria aproveitar, gente, e lançar aqui para vocês, junto aqui com o Caio, e a discussão com vocês é o seguinte. Considerando, eu queria retomar um trabalho que a gente iniciou no último colóquio, eu acho que aqui as coisas se complementam, só para a gente contextualizar. No colóquio passado, nós discutimos a avaliação que a pessoa faz, o balanço que ela faz da vida a cada 10 anos, tá? Que a gente vai criar um verbete, que é o processo decenal. Então, a pessoa faz um balanço a cada 10 anos. E a gente acabou discutindo isso e discutimos em relação a uma área da vida, que seria a área da assistência. Quer dizer, se a pessoa vai fazer um levantamento nesse último ano, por exemplo, que passou, que itens que ela deve considerar em relação à assistência, para ela poder até metrificar, para ela poder dimensionar
avaliar o nível de assistência que ela está fazendo. Então, se discutiu várias coisas. Por exemplo, o número de atendimentos de pedidos da TENEPS, número de aulas que a pessoa deu como voluntário, né? O número de alunos que ela atendeu. No consensoterapeuta, por exemplo, o número de evolucientes que ele assistiu. Então, a gente discutiu, eu lembro até um exemplo que surgiu, foi muito rico, né? Lá foi a questão dos mimos energéticos, quer dizer, os presentes que você dá para outras pessoas. Você dá um presente carregado de energia positiva, tá? Então, isso daí são itens que a gente vai contemplar na nossa avaliação. Às vezes até uma carona pode ser considerado um tipo de assistência que a pessoa vai ter que registrar para depois quantificar isso. E a gente pode discutir numa série de outras coisas nesse sentido. Ou seja, quais os itens para que a gente possa fazer um balanço da vida com mais detalhes, tá? Então, isso foi a questão, a gente selecionou a área que foi a área da assistenciologia, da interassistenciologia. E aí a minha questão até com a para-rotina útil era que a gente hoje pudesse avaliar quais os itens que nós deveríamos considerar para fazer um balanço da extrafisicologia, da nossa atuação na questão da extrafisicologia. Entendeu? Será que a gente pode expandir esse mimo pelo, sei lá, se podemos falar, estamos falando de para-rotina útil, será que não tem os para-mimos, alguma coisa que você disponibiliza assistencialmente, que é aquele apoio, acolhimento, as consciências? Mas isso ainda seria assistencial. Dentro da área da assistenciologia. Isso. Serviria como item dentro da área da assistenciologia. Mas se a gente fosse pensar, por exemplo, TENEPS é multidimensional e a gente considera como uma área da interassistenciologia. Claro, uma divisão arbitrária, didática, mas para a gente poder fazer essa diferenciação. Como eu falei, a extrafisicologia é transversal. Ao mesmo tempo que a gente pode considerar uma área específica, ela também se manifesta em todas as outras áreas. Mas então, isso sim, a gente poderia até, mas eu vejo que se encaixaria mais como assistência, tá? Você concorda? Concordo. Agora, o que a gente poderia considerar como, se você fosse olhar o ano que passou, 2010, que itens que a gente pode considerar, levando em consideração essa para-rotina também, do ponto de vista da extrafisicologia, para que você possa fazer o balanço, o seu SIG pessoal e contemple o balanço. Vocês entenderam, pessoal aí? Eu lembro da época dos Trapalhões, né? Que tem o da poltrona, né? Mas o pessoal de casa, o da poltrona fica um pouco estranho, né? Mas era assim que o Renato Aragão falava. Então, o pessoal da poltrona, vocês entenderam a questão? Ou seja, o que eu quero, falando em outras palavras de maneira sintética, se a gente vai fazer um balanço existencial, setorial, em relação à área da nossa vida que é da extrafisicologia, quer dizer, tudo que você se dedica ao processo extrafísico. Obviamente, fazendo uma diferenciação daquilo que é mais específico da interassistenciologia. Então, TENEPS, obviamente que você está mexendo com a extrafisicologia, mas está mais com a questão da interassistenciologia. Exemplos de itens da extrafisicologia. Um curso complementar que a pessoa tenha feito. Números de ECP2 que ela fez. E aí, com o tempo, laboratórios que ela fez. Então, tanto quanto aluno, como também já como professor, como EPICOM. Quer dizer, a ideia é essa, que itens que a pessoa vai considerar, ou determinados fenômenos que ela passou. Então, ela vai levantar a quantidade de projeções que ela teve ao longo do ano. Isso são variáveis. O que eu queria ver com vocês para a gente discutir isso, que isso vai fazer com que a gente pense na questão da para-rotina. Deixa eu só ver também aqui algumas perguntas, né? Nós temos a Zelinda. Lógico, se a pessoa tem dificuldade até com a rotina intrafísica, como ela conseguiria cuidar da para-rotina? Boa questão, ela não consegue. Eu acho impossível ela pular, quer dizer, não ter uma boa rotina e ter uma boa rotina intrafísica e não ter uma rotina extrafísica, não tem como, né? Bem adequada, não tem. Então, eu acho que é condição sine qua non, quer dizer, sem essa não é possível. Você tem que trabalhar a questão da rotina pessoal. É igual o processo da rememoração. Uma pessoa que não tem boa memória física, ela não vai ter boa rememoração de projeção. Uma coisa está atrelada à outra. Tá?
Bom, a Rosiana de Santa Catarina, quais os itens que engloba para a rotina útil? Então, Rosiana, isso que a gente está levantando aqui ajudaria a gente a refletir sobre isso. É isso que eu quero ver, da gente fazer um brainstorm com todo mundo aí. Nós estamos aí com a participação em torno de 21 pessoas, tá? Além de nós aqui, mas pela internet, então nós temos 21 pessoas. Que vocês agora que a gente juntamente levantasse isso, que itens a gente deve considerar para fazer um balanço da nossa rotina extrafísica ou das nossas atividades em relação à extrafisicalidade, tá? Por exemplo, vamos começar a listar aqui. Projeções. Então, imaginem que a gente vai fazer uma avaliação do ano que passou, 2010. Então, projeções é um item. Dinâmicas que a pessoa participou. Então, dinâmicas parapsíquicas, pessoal, isso ocorre basicamente aqui em Foz. São atividades semanais, coordenadas por um EPICOM, onde se trabalha técnicas parapsíquicas, durante normalmente 2 horas, tá? Então, se a pessoa participou ela vai registrando quantas dinâmicas ela participou. Dinâmicas parapsíquicas. Laboratórios. Vamos separar no laboratório, colocar complementar como se fosse pode ser cursos, talvez, né? Pode ser cursos parapsíquicos. Deixa eu ver aqui que também tem a Leia Passos. Em tecnologia, explicite mais sobre a técnica do aproveitamento máximo do tempo existencial. Como ficariam os momentos de lazer? Tá. Isso é o Mauro 3 pontos. Mauro, já a gente vai responder isso aí para você, tá? Para a gente discutir. Só para a gente já pensar mais um pouco, pelo menos fazer essa rodada aqui, ó. Cursos parapsíquicos. O que mais que a gente deve considerar em relação à rotina nossa extrafísica, pessoal? Rodolfo, se você tiver alguma ideia aí também. O que mais que a gente deve considerar? Às vezes, não sei como que poderíamos fazer, mas grande parte do tempo, quando você está com esse enfoque assistencial, pensando na multidimensionalidade, o dia a dia, quando você vai atender um cliente, quando você vai ministrar uma aula, você dá esse enfoque. Tem dias que você consegue mais, tem dias que você consegue menos. Como é que você dimensiona isso? Você falou isso, a gente não botou a questão de EVs, né, para a pessoa. EVs. Olha, a Márcia Garavela está falando de doações de energia. Pode ser doações de energia que a pessoa faça. Diz assim? Entra também? Desassins? Quantidade diz assim? Vamos botar aqui, desassins. Olha, isso tudo a gente vai fazer um levantamento. Outra coisa que poderia ser extrapolacionismos que a pessoa teve, do ponto de vista parapsíquico, né? Extrapolacionismo é uma categoria para a pessoa que é um parâmetro diferente, tá? Extrapolacionismos. Seria uma mega. Olha, a Zelinda está falando de aulas conscienciológicas. Aulas conscienciológicas, Zelinda, estaria mais para a área da interassistenciologia. Não seria tanto da extrafisicologia, não. Se a pessoa vai classificar isso, seria melhor a área da interassistenciologia. A Rosiana de Santa Catarina falou retrocognições lúcidas. Essa é uma boa. Retrocognições. Reparem só, ó, o que a gente quer montar com isso, tá? Isso é até um detalhamento do próprio balanço existencial. A pessoa vai poder avaliar depois, comparar ano a ano, se houve melhores. Vamos pegar isso que a Rosiana citou, retrocognições. Pô, a pessoa no ano teve uma retrocognição, no outro teve 2, no outro teve 5. Isso para pegar um aspecto quantitativo, a gente pode avaliar do ponto de vista qualitativo. Ela teve retrocognição de uma vida passada, ela teve retrocognição da intermissão, da paraprocedência. Isso é outro ponto. Agora tem coisa. Agora tem outra coisa. É difícil para a mensuração quântica, né? Por exemplo. Eu vejo que a desassina não vai ser fácil ela marcar quantas desassimulações ela fez por um tempo. Mas a pessoa pode estar lúcida, né? Mas será que ela vai conseguir marcar isso? Porque aqui é uma mensuração.
como é que eu marco? Porque eu vou conseguir perceber o quantitativo. Olha, eu estou conseguindo desassimilar mais do que eu desassimilava antes. Fica mais fácil para eu conseguir se dar uma nota para aquilo. Porque se a ideia é a gente dar uma quantidade. Por enquanto ainda não dá, não é de dar uma nota, mas de registrar. Aconteceu e tal. Depois é uma outra etapa de você começar a criar um parâmetro. Que é isso até que eu quero depois conseguir. A gente conseguindo começar a ter as informações, o canal funcionando, depois a gente vai ver, tá, mas qual que seria o parâmetro ideal? Estou muito longe, estou muito próximo. Justamente. Então é uma bela pararotina de mensuração para isso mesmo. Não tem que estar com uma folha ali. Justamente. Agora. Sinalética entraria? Sinalética com certeza. Acho que eu Vou botar aqui, vamos ver. Sinalética. Como que entraria, mas de qualquer forma é uma coisa para pensar. Temos mais. Eu tinha pensado uma aqui. Mais pessoas chamando. A Zelena está perguntando se as retrocognições seriam somente as positivas. Claro que não. Você vai colocar tudo. De qualquer forma, você teve a retrocognição. Aí depois, até a qualificação ser positiva ou negativa, isso vai ser indicador também para você fazer um balanço. Por que está tendo mais negativa ou não, ou só positiva e tal. Tá? O Hugo Eduardo, de Curitiba, está perguntando se eu poderia dar um exemplo do extrapolacionismo no meu caso. Olha, o que eu posso falar de uma situação que aconteceu comigo, que é um processo de extrapolacionismo, foi um fenômeno. Aconteceu uma única vez que eu estava saindo, até na época da adolescência, saindo de uma matinê com 3 colegas, mas éramos 4. E saímos ali, lá eu morava no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde tinha lá a boate. Isso era à tarde, era matineira domingo à tarde. E aonde tem o clube do Flamengo, tá? O clube do Flamengo, clube de futebol do Flamengo, de um lado, e do outro tem o hipódromo do Rio de Janeiro, né? A corrida de cavalos. E nessa época, tanto o hipódromo e o clube do Flamengo, eles estavam na mesma rua. Então, de um lado dessa rua tinha um muro enorme, bastante grande, a sua extensão, em função do clube do Flamengo. E do outro, o hipódromo. Então, ficava uma boa parte que você só tinha muro dentro dessa rua. E a rua acabava na lagoa, onde estava a boate, e depois tinha o bairro para dentro. E aí nós resolvemos entrar nessa rua. Quando nós estávamos no meio dela, nós começamos a ver lá para onde a gente estava indo, entrando pivetes. E aí a gente falou, opa, peraí, vamos voltar. A gente vai ser assaltado aqui. E a gente virou. Quando a gente virou para onde da onde a gente tinha vindo, outro grupo de pivetes estava entrando. Quer dizer, eles entraram para cercar mesmo. Então nós estávamos sozinhos ali, não tinha muito para onde sair. A única opção era tentar acelerar ao máximo, porque apareceu tinha um prédio, quando numa rua que acabava nessa, que era perpendicular a essa. E aí a gente começou, né, todo mundo junto, e falou, vamos tentar ficar todo mundo junto. Começamos a correr, daqui a pouco bateu um desespero, todo mundo começou a correr, e aí 2 colegas meus começaram a correr muito, um colega meu com medo começou a travar, aí não conseguiu mais correr, e eu fiquei mais ou menos no meio, porque queria correr, mas ao mesmo tempo tinha esse meu colega, mas aí já não dava mais. E aí os pivetes pegaram esse meu colega, os dois outros colegas entraram no prédio, lá, e quando eu fui entrar no prédio, o porteiro do prédio falou, agora aqui não dá mais, e não deixou entrar. Então os meus 2 colegas ficaram, meu outro colega ficou sendo assaltado, e os pivetes vieram na minha direção. Quando estão chegando na minha direção, assim mais ou menos nessa distância que a gente está aqui, um deles que estava na frente, eu sei que eu abri os braços e falei, eu ia começar a tentar negociar com o cara. Quando eu abri os braços assim, fui tentar falar com ele, ele olhou para mim como se eu não estivesse aqui, quer dizer, na verdade olhou para trás de mim, como se estivesse olhando no vazio. Depois virou para o lado, virou para a esquerda, olhou para o fundo e falou, olha, gritou para os outros. Eles foram por lá e saíram todos correndo, passando pela minha frente. Eu estava literalmente invisível. Até perguntei hoje sobre isso
na tertúlia Grunwald, né, sobre esse fenômeno. E até a explicação dele é a questão do encapsulamento. Isso não foi gerado por mim, obviamente, teve ali a atuação patrocinada por amparadores, mas foi um fenômeno da invisibilidade. Porque eu estava assim, ó, a essa distância, eu não conseguia entrar no prédio, ia falar com o cara gritou para os outros, olha, eles foram por lá, e todos saíram correndo. Resumo da obra, um amigo meu foi assaltado, acabou sendo assaltado, aquele que eu falei que ficou para trás, os outros dois se safaram porque entraram no prédio, e eu também me safei em função desse fenômeno. Para mim foi bem visível, né? Foi bem identificado. Para mim foi visível o fenômeno da invisibilidade. Então foi bem real. Conseguiu de novo por Isso vontade não, própria? isso para mim é uma extrapolação. Entendeu? Foi um exemplo de extrapolação. Será que nós podemos falar de uma extrapolação também de ideias? Que às vezes acontece que eu lembro muito bem quando eu estava finalizando o mestrado, eu precisava escrever um capítulo lá, algumas ideias do capítulo, e estava travando, não vinha mais ideias, e chegou um momento que eu parei na frente do computador, começou a vir ideias, eu comecei a escrever uma série de coisas, e quando eu acabei aquilo tudo, no outro dia, eu fui dormir, no outro dia eu acordei e olhei que tinha um monte de coisa escrita ali, que eu sozinho não teria conseguido escrever com aquela riqueza, com aquele detalhe todo. Então, a minha sensação é que também é um extrapolacionismo de ideias. Não sei se daria para falar dessa forma. Eu acho que também é. Às vezes você tem, é isso mesmo que você falou, aquela sensação, caramba, e eu não sei como é que eu escrevi isso. Isso pode acontecer. E nessa questão do extrapolacionismo de ideias, às vezes é bem nítido você perceber o exopensene, né, o exopensene, que é o pensene exterior, de outra consciência. Normalmente se tem o processo do assédio, mas tem o exopensene que é positivo, que é do amparador. E aí você vê nitidamente aquela ideia que ela veio já em bloco, pronta, você sabe que não é sua, quer dizer, foi uma associação que você não estava fazendo e de repente vem aquela informação. Então ali você consegue ver nitidamente, perceber nitidamente o exopensene. Isso em aula? Às vezes em aula acontece muito isso, né? Você já está predisposto, né? Já é um receptáculo maior. Então, a Caselina está falando do processo de ver pontos, insights. Pode ser, essa questão do exopensene positivo, poderia ser, se a pessoa registrou, né? A questão do exopensene. Também é um ponto. Vocês estão vendo como que nós podemos ampliar para poder fazer um balanço grande do que a pessoa está vivenciando? Isso é interessante para a gente pensar. A Rogéria falou da emissão de ortopensenes. A emissão de ortopensenes a gente colocaria mais na área da intraconscienciologia, Rogéria. Dentro das divisões da área que a gente faz, uma delas é a intraconscienciologia, que é o seu universo interior. Então, ortopensenidade estaria relacionada a isso. Igual seus trafores, isso a gente analisou no colóquio passado. Foi bem rico também. E aí esse aqui a gente precisava justamente de, até agora, que eu listei aqui, tá? E gostaria de contribuição de outras pessoas ainda que não se manifestaram no site, no chat. Projeções, dinâmicas, projeções que a pessoa teve. E aí isso aqui obviamente pode ser detalhado, pode ser classificado. Por exemplo, projeções assistidas, projeções espontâneas, projeções que a pessoa desencadeou, tá? Ela própria. Uma entrevista com o amparador, por exemplo, seria um outro item ou entraria com uma projeção? Pode ser. Pode. Vamos botar aqui uma entrevista com o amparador, ou pelo menos a presença do amparador, né? Percepção, proximidade maior, né? Isso aqui é interessante. Percepção do amparador, entrevista. Tinha falado, você tinha dado exemplo antes também dos pedidos de TENEPS. Isso estaria para a intraconscienciologia. O pedido de TENEPS seria a intraconscienciologia. A questão é a gente começar a detalhar mesmo cada item de cada área. Aí vai ficar melhor. Facilita, né? Até para fazer essa diferenciação bem, né? A Zelina até escreveu no acoplamento com o amparador, né? Mega euforização, Roberto está falando aí do Rio Grande do Sul, mega euforização seria
da pessoa ter participado ou ter vivenciado também, né? Mega euforização. Por exemplo, eu participei no dia 8 de dezembro, se não me engano foi 8 de dezembro que eu participei do ano passado. Então, já é um ponto também para considerar. O interessante é que a pessoa vai registrando esses itens e ela depois vai vendo, vai fazendo articulação com outros fatores. Por exemplo, o que aconteceu no período que determinado fenômeno ocorreu? Aconteceram outros fenômenos, aconteceram outros fatos. Se a pessoa já tem esses itens para ela registrar, com o tempo ela vai começar a fazer essas correlações. Precedeu e o que Precedeu, aconteceu, o que aconteceu e o que foi simultâneo. Isso tudo são pontos importantes, né, para a gente considerar. A Zelina está falando Primené. Primené talvez entre na saúde holossomática, Zelina. Vou até deixar aqui, porque eu acho que isso aí a gente não tinha pensado. Mas Primené seria mais para a área da saúde holossomática. Por que você acha? Por que não entraria na extrafisiologia? Porque é a condição da nervossoma dela num estado positivo de primavera. É um equilíbrio que envolve o psicossoma e envolve o processo energético. Isso está mais do ponto de vista do nível das energias. Referente ao seu estado íntimo, está mais relacionado à saúde holossomática. Não é bem a questão parapsíquica. A pessoa às vezes nem precisa saber que ela está tendo isso. Ela pode estar tendo, ela sente aquilo e não tem. Necessariamente é processo parapsíquico. Mas o parapsíquico vê, percebe. Mas, Primené, de qualquer forma, foi muito bem lembrado. Agora, tem lógica isso para vocês? Eu acho que é mais dentro da área da saúde holossomática, a área específica da vida. O que a gente está considerando saúde holossomática? Quando a pessoa vai no médico, é a área da saúde. Quando a pessoa vai numa academia de ginástica, é a área da saúde. Quando a pessoa está cuidando da sua alimentação, a área da saúde. Então, Primené, até certo ponto, estaria dentro do conceito da área da saúde. Quando a pessoa tem que fazer um check-up, isso não é da área profissional, não é da área do voluntariado, é da área da saúde. Tá? Será que é uma técnica projetiva? As técnicas, por exemplo, pegar os 700 experimentos, lá tem uma série de técnicas. Seria o planejamento, né? Isso. Mas o lance seria ver o resultado, né? Para fazer o balanço do resultado. Que a ideia é o balanço. Um acompanhamento disso. Para você poder olhar tudo isso. Agora, nada impede da pessoa colocar lá, olha, fiz tantas técnicas e tal. Também é um acompanhamento. Tem uma pergunta que ficou pendente. O Hugo está perguntando: o fato de se aguardar a idade executiva da vida de 36 anos influi na questão discutida? Eu só não entendi aguardar, porque você vai ficar esperando para fazer alguma coisa? Eu não entendi bem a pergunta, não. Aguardar a idade executiva da vida de determinação para que as coisas aconteçam? Eu não entendi. Entendeu? Não entendi. Hugo, vamos reformular isso aí porque não ficou claro aqui para a gente não. Tá? A Márcia está falando de leituras psicosféricas das consciências. Pode ser. Leituras psicosféricas. O pessoal devia estar na tertúlia hoje, né? O que a gente vai considerar? Uma pergunta que foi dada no início que tem a ver com a rotina. Agendex. A pessoa tem uma Agendex? Isso é uma questão para pensar, né? Ter uma Agendex. A Agendex. Quer dizer, como é que você planeja a sua rotina extrafísica? Esse é um ponto, né? Quer dizer, a gente vai, o que pode acontecer, cara? Com o tempo a gente vai fazer uma organização daquela planilha da rotina semanal, considerando a rotina extrafísica. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, vou mostrar para vocês. Esse é uma planilha que nós ajudamos as pessoas a fazerem na PEX, do Serviço de Apoio. Então, isso é para organização da rotina útil, tá? Vou pedir aqui para o Rodolfo mostrar, vocês vão ter uma ideia. Isso que a gente está falando, com o tempo vai acrescentar aqui a agenda extrafísica também. Rodolfo, não sei se você leva até aí, se vai dar para ver daqui, não sei se vai. Olha aqui, pessoal. Então, não sei se melhor aqui toda a iluminação.
Está conseguindo ver? Acho que está pequeno ainda, né, Rodolfo? Aproxima um pouco mais. Já tem uma noção já, deixa eu trazer para cá. Ó, pessoal, isso aqui são as atividades que são rotina, tá? E a gente ajuda a pessoa a montar isso. Parece uma coisa simples, mas não é. Aí eu vou estar mostrando a minha, tá? O Rodolfo vai estar filmando aí para que vocês tenham uma noção. Então, o que a gente está considerando é o seguinte, quer dizer, a pessoa montar a sua agenda também considerando a agenda extrafísica, tá? Então, o Rodolfo ainda não sei se aqui eu não vejo muito bem não. O pessoal não vai ver que o... Esse tá. Bom, aqui acho que agora já dá, ó. Agora tá melhor assim. Ficando parado um pouco já. Vocês estão vendo? Na primeira coluna tem os horários, tá? Não mexe não, Rodolfo, porque aí fica ruim. Quando fica parado fica melhor. Não, aquele jeito que estava era melhor porque dava uma distância. Bom, assim. Tá? Vocês estão vendo na primeira coluna amarela, você tem os horários. A gente faz uma divisão de meia e meia hora. Tá? Depois você tem nas outras colunas os dias. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim vai. Tá? Os ícones. Que símbolos você utiliza assim? A Márcia até está perguntando a questão dos símbolos, né? Nós chamamos, são os ícones. Eles servem para representar determinadas atividades, então isso facilita muito. Isso é até uma das técnicas que a gente faz com as pessoas, porque se a pessoa só escreve a atividade, fica aquela mancha de texto que a pessoa não consegue visualizar bem. Vocês estão vendo que aí, ó, dá para visualizar bem a diferença de uma coisa para outra, tá? Então, a alimentação ali, que é o café da manhã, vocês estão vendo ali a mãozinha jogando os raios para o planeta Terra, é o que a gente botou como representação da TENEPS, tá? Depois tem a questão de livro, da escrita de livro. Então isso vai variar, obviamente, de pessoa para pessoa. Inclusive a TENEP entra também, né? Então, a TENEPS está ali. A gente colocou nessa lista do extra. Não porque seria mais interassistenciologia, né? Tá? O Rodolfo, desce só um pouquinho ali para mostrar, só para o pessoal entender essa questão dos ícones, até a tertúlia. Ó, vocês estão vendo, vocês vão ver agora, a gente usa inclusive o ícone, que é o tertuliário. Ó, vocês estão vendo agora aí? Pode parar, Rodolfo. Ó, o horário que é, agora a câmera vai fixar, então vocês estão vendo aí, ó, a partir ali de 11h30, meio-dia, esse ícone aqui, pela distância vocês não vão ver com detalhe, mas isso é o logo do tertuliário, representa o tertuliário. Então isso é o horário da tertúlia. Eu procuro participar todos os dias, tá? A pessoa, por exemplo, que é teletertuliano, como vocês aí, pode ter isso também. Vocês vão estar participando pela internet, mas é o horário da tertúlia. Então, essa atividade, ó, o Caio também tem aqui, está com a dele aqui, né? Essa atividade, colocar no papel, parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa assim, mas não é. Por que não é? Porque, só para vocês terem uma ideia, já teve gente até que se emocionou fazendo isso junto com a gente lá, porque é ali que a pessoa vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ela vai ter que, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, e quando coloca no papel, isso fica evidente. Fica evidente o que ela vai ter que cortar, o que ela vai ter que abrir mão. Tá? Sabe o que eu percebi? Eu acho que eu também estou usando, além da rotina última, para anotação, por isso que eu já estava pensando nisso daqui. Eu abri uma do mês, onde eu estou anotando, fiz exercício, projeções, fui no voluntariado, participei na tertúlia. Isso, não, é o registro. Porque senão a gente faz esse daqui, que é fundamental para ter a ideia, mas a gente perde o levantamento. A minha ideia é no final de fevereiro, por exemplo, faço um balanço. Fiz tanto de exercício, participei de tantas dinâmicas. É isso aí, você tem um balanço, esse é ideal. E aí tem que entrar essa Agendex aqui também. Aí tem que entrar a Agendex. Agora, isso aí que você está fazendo é muito bom, você pode fazer dessa forma, ou, dependendo, você pode fazer o registro, que aí você vai direto no computador. Eu tenho uma planilha de Excel, onde tudo que acontece eu vou jogando ali.
Então, eu vejo, para mim facilita. Eu já registro, tem também planilhas específicas para controlar determinados itens. São os indicadores. Então, por exemplo, se eu fiz lá os 20 EVs, eu tenho uma planilha que está dividida por todos os dias do mês e ao longo do ano, onde eu marco os dias que eu fiz. Então, ali depois, no final do mês, ela tem o somatório dos dias. Já andar, depois eu até te mostro isso. Isso você vai trabalhando então com esses indicadores. Você pode alimentar isso diariamente. Você atendeu aquela meta no dia, você joga lá na planilha e com isso você já pode fazer. Isso daí é uma ideia interessante. Planilha. Agora, o que eu percebi também, só fechando, que quando eu fiz, em fim de janeiro, eu fiz o meu fechamento, meu balanço de janeiro. E aí eu gerei uma série de metas que eu não cumpri. Em janeiro, então tá, para fevereiro é o que eu tenho que fazer. Você vai corrigir. Isso. Aí no fim de fevereiro eu vou olhar o que eu fiz, o que eu não fiz, legal, e a cor. Legal. Isso é muito bom. A para-rotina tentando funcionar. E aí você vai avaliando se você está atendendo essa rotina. Existe a rotina planejada e a rotina real. Se a pessoa realmente está fazendo aquilo que ela se propõe a fazer. Que não é fácil. Que não é fácil. Mas isso aí que você está fazendo é muito bom. Porque aí você vai tendo esse acompanhamento. E seria legal também falar com o pessoal qual a importância desses símbolos, de você não colocar ele escrito, por exemplo. Qual a diferença? Isso agora. Você chegou a explicar, tá? Falei, eu tava quando você prestando coloca atenção só a parte escrita, você fica com um texto, você não tem visibilidade. Da forma como a gente faz a questão do ícone, a pessoa ela consegue rapidamente ter uma noção do conjunto, da diversificação das atividades. Da outra forma, não. Quando é só texto, ela não consegue fazer isso. E atividades que são secundárias, elas ficam no mesmo nível de atenção do que aquelas que são as principais. Por exemplo, o que a gente chama de atividade secundária? A pessoa se deslocar. A gente coloca ali um carro, deslocamento. Se a pessoa coloca aquilo por escrito, fica igual uma atividade que é principal. A atividade de se deslocar, ela é secundária, é uma atividade meio. Então, a gente vê que o ícone, ele facilita isso. Aí tem que tomar cuidado, que eu lembro nos primeiros que eu fiz, eu pus um ícone todo chamativo para o carro. Isso. Por exemplo, não era o principal. Não era o principal. Eram outras Você botou um Ferrari ali. Foi um carro vermelho. Era um Ferrari ali. Só que aquilo é secundário. Mas quando eu olhava, o que chamava mais atenção era o carro. Não é o foco principal. Não é o foco principal. Tinha eu acho que era o Paulo, que fez uma pergunta de tecnologia, se não me engano, não sei se dá para... Você pode voltar lá, o Mauro tinha feito uma pergunta no início. Não sei se foi o Mauro mesmo, mas acho que vamos ver, Mauro. Não, pode descer. Vamos passar aqui. Tem uma pergunta. Mauro, 3 pontas aqui, ó. Ah, sim. Está em ideia fácil. Em tecnologia, se me cite mais sobre a técnica do aproveitamento. Vamos ver aqui. Tecnologia. Para a técnica, habilidade, Técnica do aproveitamento máximo do tempo existencial. Mauro, você de 3 pontos. Na tecnologia, nesse item aqui, não tem o que você está falando. Aqui, ó, para a técnica, para a tecnologia intelectiva assistencial, a habilidade para a técnica intelectual pessoal, os paraconstructos-chave, na paratecnologia da intelecção, a paratecnologia da macrosomaticidade, a paratécnica do OFEX e a paramnemotécnica. Mas não tem essa questão de a técnica do aproveitamento máximo do tempo existencial. Não tem. Bom, mas independente disso, que a gente pode falar, se você está solicitando alguma técnica, alguma coisa, o que a gente vê é o seguinte, convergência, o princípio da convergência, que é um princípio que a gente utiliza bastante aí em nossos cursos dentro da Apex. Você tentar fazer a convergência de tudo que você está fazendo, porque com isso você evita a dispersão. Um dos grandes problemas que
que afeta a produtividade, resultado, performance, desempenho das pessoas em relação à sua programação existencial é justamente a dispersividade. Ela acaba fazendo várias coisas, com isso ela acaba sendo superficial, ela não consegue aprofundar nada e aí os resultados eles são muito pífios, eles deixam a desejar. Tá? Então o que a gente poderia dar de dica é isso, o princípio da convergência. O que eu quero dizer com isso na prática? Ora, se você vai escrever um verbete, já escreva um verbete que tem a ver com um artigo que você está escrevendo, que tem a ver com um livro que você está escrevendo. Você não vai ficar apontando para tudo que é lado. Você mantém aquela mesma linha. Então, a sua pesquisa, o tempo joga a seu favor. Tá? Acho que esse é aí que é o ponto. Ele colocou, só complementando aqui, ele colocou que foi a última técnica que ele extraiu da internet. A última pode técnica. ser que nesse verbete da enciclopédia, a última edição, não tem. Tá? Mas pode ser que tenha sido atualizado, acrescentado lá atualmente, mas nesse aqui não tem. Tá? Agora, o que eu entendo é isso que eu acabei de falar. A gente pode aproveitar. Você queria falar? Na exemplologia, que tem o básico, o que seria para a rotina básica e para a rotina aprofundada. Ele dá bem o exemplo, né? Sim. Mas eu poderia falar um pouco sobre isso. De repente, surge como um item interessante a gente pensar o que seria a para-rotina básica e o que seria a para-rotina mais evoluída. Para a rotina com a questão já a tenética puxa isso. Você vai ter que trabalhar isso fisicamente. O que eu achei interessante que o Valdo comentou esses dias é que a TENEPS, os assistidos da sua TENEPS têm a ver com a sua paraprocedência. Então você vai trabalhar, e aí o que eu tiro disso, até quero perguntar isso na próxima tertúlia, se você já está trabalhando com a sua paraprocedência, o que na verdade é isso? Minha hipótese, que eu entendi, é o trabalho da Helbex. Que se você está assistindo a sua paraprocedência, está ajudando na questão da organização local, a sua contribuição. Pode entrar. Tá? Você está justamente atuando na paraprocedência. Esse é o ponto. Você está ajudando a melhorar a sua paraprocedência. O que é a Helbex? Você está ajudando na organização, de uma forma ou de outra. Então, Gustavo, se quiser, pode junte-se aos bons e será uma exceção. Né? Será que entraria aqui, então, a Helbex? Dos itens? Não sei, né? Aí não é bem na sua mão, né? Forçar muito. Pode ser que isso aí que eu falei é hipótese de contribuição. Agora, para entrar, não sei se colocaria, não. Será que a gente vai conseguir fazer algo que... de alguma forma, quando nós entramos em ambientes degradados e mexemos com o ambiente, você acaba fazendo. Então, mas é isso que eu estou falando. Se na internet você já está trabalhando, agora imagine, você aumentando cada vez mais o número de beneficistas, você está ampliando o processo da urbanização. Então, mas mesmo assim, às vezes o que eu percebo, isso eu já percebi, já morei em vários locais. Às vezes você vai para um local que o ambiente não está tão bom, e eu acho que tem muito a ver. Quando você começa a fazer TENEPS diariamente ali, você começa a perceber, e isso era bem perceptível, começa a melhorar o ambiente. Não deixa de ser uma Helbex. Então, na minha percepção, pode não ser num nível tão grande, mas não, tudo bem, o anti-estigma já é isso. O anti-estigma ambiental. Mas aí tem que ver só o que vai se considerar como uma urbanização extrafísica para valer. Eu digo que talvez a formação de beneficistas e ofexistas, isso vai estar com um link direto com a urbanização extrafísica que ocorreu. Porque melhoria de ambiente sempre existiu. A Helbex, que a gente está falando, é mais recente. Isso que é a limpeza e a reorganização de ambientes extrafísicos mais degradados. Então, até que ponto, partindo do princípio que você está acessando os assistidos que são da sua paraprocedência,
Não é uma paraprocedência, estava todo mundo bem. Senão você não precisaria estar assistindo esse programa. Então, isso, possivelmente, são aqueles ambientes mais patológicos que você também tinha uma relação, de alguma forma. Então, você está falando que você tem um rapport e com isso você está fazendo uma reorganização. Quer dizer, está ajudando no movimento da reorganização. É como se fosse, falando dentro da administração, o desdobramento das diretrizes. Você tem aquela diretriz mais ampla, nível estratégica, macro, que é da empresa como um todo, e isso vai se desdobrando em cada setor da empresa. Quer dizer, como é que aquela diretriz ela se desdobra na área de RH, na área de vendas, na área de publicidade, na área da produção. Então ela vai tendo os desdobramentos e adequações conforme a área. Então eu vejo que a questão, até certo ponto, da TENEPS, considerando esse princípio que os assistidos da sua TENEPS, e obviamente depois com o FEX, são da sua paraprocedência, você está ajudando a limpar a sua paraprocedência. Se você está ajudando a limpar, ou qualificar, ou melhorar a sua paraprocedência extrafísica, inevitavelmente você está ajudando na reorganização extrafísica. É um raciocínio lógico dentro disso. Então, aí vou puxar um pouco a sardinha para a identificação das diretrizes e a especialidade. Qual será a relação quando você identifica a sua especialidade com ajudar numa pararotina útil? Será que ela tem uma ligação muito direta? Isso é uma boa coisa para a gente pensar. Vamos pensar aqui. Qual a relação, né? Da identificação, da relação da especialidade, da sua identidade interessencial, mas você fala com a rotina para a rotina do assistido. Não, com a sua pararotina, porque vai envolver o assistido, né? Você vai impactar nos assistidos. Imagina você percebendo melhor definindo sua especialidade, você vai montar uma estratégia em uma rotina ou em para-rotina útil que vai assistir mais consciência. E aí isso aqui tudo vai crescer. Você vai focar mais, você vai ver que só com aquele evento que você fazia antes você não atendia, que só as técnicas que você desenvolvia para projetabilidade já não são suficientes, você vai expandir. Eu acho que tem uma relação bem tênue quanto ao meu. Aí começa a vir muita ideia. Interessante a gente começar a trabalhar essas coisas, né? Só anotar aqui. Ó, pessoal, é assim mesmo, tá? A gente vai anotando. Espero que vocês estejam com caneta e papel também dentro da discussão para que vocês possam também ir anotando as ideias do que a gente vai discutindo aqui. Isso aí também que o Caio está trazendo é bem interessante da gente pensar. Uma das coisas que eu estou estudando, eu comecei a estudar, é o processo do paraproexol. Tá? Então, verbete isso? Verbete? A minha ideia é que se torne um verbete. Quem é esse paraproexol? A equipe extrafísica que atua com a gente. Quer dizer, quais são as funções do paraproexol? Quais são as paratécnicas que ele utiliza? Tudo isso são pontos que a gente tem que considerar. Então tem a ver com essa condição da identidade interessencial e o processo da pararotina. Com certeza uma coisa influente na outra. Total. Então, se a gente tem maior consciência disso, como no caso do proexolo, se entrosar mais com o paraproexolo, né? Proexolo com o paraproexolo. Mas é a mesma coisa, o consciencioterapeuta com o paraconsciencioterapeuta, o pedagogo com o parapedagogo. Quer dizer, em todas as áreas, como se afinizar ou como melhorar a relação, a associação com o amparador de função. Esse seria um ponto importante para a gente pensar. E aí a gente começa a trazer a pararotina para dentro da rotina. Acho que esse aqui começa a ser um ponto interessante para a gente. Vocês estão vendo? Quer dizer, vamos dar uma situação prática. Ora, se eu já começo a trabalhar mais, da mesma forma que a gente pensa com o amparador da TENEPS, com o paraproexólogo, eu estou dando exemplo do paraproexólogo, que é o nosso caso aqui de atuação. Ora, eu vou lá para o serviço de apoio, eu tenho que considerar a atuação do paraproexólogo. O que é melhor para ele? Eu chegar mais cedo, já trabalhar com energia,
Então você já São os começa amparadores que estarão te acompanhando para aquele trabalho, para a função, que é muito técnico. Como é que é isso? O assistido que vai chegar, qual é o amparador dele que trouxe ele? Como é que eu posso fazer para otimizar isso? Entende? Então são pontos interessantes para a gente começar a pensar. Quais são as características, por exemplo, o padrão pensênico do paraflexólogo? Existe algum padrão? Isso tudo são pontos para a gente pensar, porque no futuro nós vamos ser paraflexólogos. Pode ter a lista de novo a especialidade. Né? Só entra. Vai ter um público de paraproexólogos específicos para aquela função específica, para trabalhar com idosos, para trabalhar com... Agora, uma das características do proexólogo, e obviamente o proexólogo, é assistência de destino. Essa é outro verbete que eu quero fazer, que é o processo de assistência de destino. Quer dizer, o que a gente pode fazer, esse é um tema assim, fabuloso, do ponto de vista da assistência de destino, que é a nossa linha de atuação. Como é que ela se dá? Quais são as características maiores da assistência de destino? Já tem várias coisas nesse sentido, mas às vezes pode ser uma assistência referente a salvar a vida da pessoa, às vezes pode ser uma assistência em relação, normalmente, né, uma decisão séria que vai impactar o destino de várias pessoas. Então, como é que se atua com isso? Outro dia, na abertura também, a gente perguntou um pouco disso, e que eu vejo que um dos aspectos da assistência de destino é ajudar, no primeiro momento, a pessoa a desbloquear todos os canais energéticos da pessoa para que ela pense melhor. Todos os bloqueios energéticos, remover os bloqueios, isso seria uma primeira etapa. Você remover os bloqueios para que a pessoa tenha maior amplitude pensante diante de uma situação que ela tenha que tomar decisão. Entende? Então veja, isso você vai trabalhar de que forma com a questão da energia? E aí junto com o amparador. E junto com o amparador da pessoa, junto com o amparador técnico, junto com você. Quer dizer, você no sentido de jogar energia para que a pessoa tenha a melhor condição de tomar uma decisão que vai impactar não só a vida dela, mas a vida de vários outros. Isso é a questão da assistência de destino. Acaba fazendo um desbloqueio, quase com um arquivoltaico na pessoa para ela... Tá, arquivoltaico seria uma dessas formas, mas que é mais que como envolve... fazer isso sem você estar ali aplicando um arquivoltaico na pessoa. Como é que envolve isso? Você pode fazer sair do corpo, tal. Paulo comenta de um caso lá de um juiz que ele atendeu, estava para tomar uma decisão séria, e eles fizeram isso. Então, esse é o aspecto. Técnica energética dos equipamentos hoje. Hoje falando. Como fazer? É possível. Você vai estar ali numa sala, às vezes você vai fazer uma assistência de destino para uma empresa. Para os gestores dessa empresa que vai impactar naquilo. Vocês, isso eu já vi. Eu comentei até com ele, vocês têm que tomar muito cuidado. Estou falando isso, o pessoal de casa vai entender, porque o Caio é consultor, tem outras pessoas na PEX que é consultor. Mas repara só, você pega um consultor financeiro, ele chega numa instituição dessa e vai ajudar a cortar custos. E muitas vezes nessa questão de cortar custos significa demitir pessoas. E todo mundo ali na empresa não se preocupa em repor essas pessoas no mercado. Diz, olha, vamos cortar, vai atender tudo que a lei exige, vai pagar às vezes até o aviso prévio, se for caso, vai pagar todos os impostos, o que for necessário, o que for obrigatório. Mas, obviamente, que isso só não basta. O que é o ideal? Que a empresa, ou quem está sendo responsável por isso, faça um encaminhamento que a pessoa seja realocada no mercado. Esse é o ideal. Uma pessoa que não vê isso, está trabalhando, está ajudando lá a empresa, mas está só cortando custos, ela pode estar fazendo uma interpretação equivocada. Então isso é muito sério para pensar, né? Mas a gente tinha algumas perguntas. São aí. umas 4 ou 5, tá? Porque está meio misturado com os assuntos anteriores, né? Tá. Começa aqui de cima com a Zelinda, depois vem o Hugo, Wagner, Rosiana e Luciano.
Tá. Esse ano tá com 3. Vamos dar uma olhada aqui geral, pessoal, das questões e para a gente dar continuidade. Esses são pontos interessantes na questão da assistência do destino. Isso, olha, toda vez que mexe com a assistência do destino, muda tudo. Então fica diferente, a gente já trabalhou isso na dinâmica. Olha, muda tudo. Isso é um dos pontos mais sérios para a gente pensar. Pessoal aí de casa também, quem está falando, pensem nisso. Assistência de destino. Na hora que tem uma situação crítica da decisão que a pessoa tem que tomar na vida e ela tenha uma assistência específica. Né? Esse é um dos temas que a gente estuda dentro da programação assistencial. O que a gente faz é assistência de destino. Essa é uma especialização nossa. Mas vamos lá, Zelina, como é difícil manter a retilinearidade do pensamento? Você tem alguma técnica para isso? Olha, Zelina, eu acho que a primeira coisa é o que a gente chama dentro da psicologia, da metacognição. O professor Roberto Almeida já fala do conceito de metapensene. O que é isso? Metacognição ou metapensene? É você pensar sobre o que você pensa. Tá? Então é o pensamento sobre o pensamento. Você começar a fazer o registro disso. Tem gente que faz inclusive o pensenograma. Então você começar. Agora, obviamente, evitar todo tipo de dispersão. E uma coisa que ajuda muito é a pessoa estudar o processo dentro da área de comunicação de coesão. Veja no textos, processo de livros sobre a parte de redação, tudo que tiver sobre coerência e coesão. Isso aí vai ajudar. Processo que ajuda. O que eu vejo também que pode ajudar muito é aquela agenda que nós consideramos. Porque, para mim, o continuismo tem a ver com uma pessoa não parar e pensar e ver aquilo que ela consegue fazer naquele momento e aquilo que ela não consegue. Eu abri mão, você falou no começo. É isso aí. Se a pessoa não para, põe tudo no papel e olha aí, não dá para fazer tudo isso. Não dá. Ela não vai conseguir cumprir as tarefas. Ela vai ter que abrir mão de A, B, C. Aí ela consegue ter um continuismo. Aí fica mais próximo disso. O Hugo, de Curitiba, poderia comentar a frase enfática sobre ciclos de extrapolacionismo mantido pelos amparadores? Deixa eu ver aqui, ciclos de extrapolacionismo. A instalação da pararrotina útil e interassistencial oferece à consciência lúcida verdadeiro ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos mantidos por amparadores extrafísicos e evoluciólogos. Olha que interessante, né? Foi um dos pontos que a gente colocou aqui, extrapolacionismo. O que eu entendo disso aqui, Hugo, é o seguinte: a partir do momento que você começa a ter uma rotina você tem um patamar, você tem uma regularidade. É a partir dessa regularidade que você vai começar a ter o quê? Extrapolação dela. Você vai começar a aparecer coisas que vão transcender aquilo que está agora regular. Se você não tem regularidade, está tudo sempre meio caótico, como é que você vai conseguir um patamar melhor? Porque o patamar melhor, em primeiro lugar, é a estabilização e continuidade. Então, na hora que você começa a ter isso e começa a ter vários extrapolacionismos, chega uma hora que aquele extrapolacionismo ele deixa de ser extrapolacionismo e ele passa a ser uma conquista. E aí você está num outro patamar. Nisso você vai se permitir agora passar por um outro ciclo de extrapolacionismo. Entende? Então você está num patamar, você tem algumas experiências que estariam além do que você teria condições, por isso é considerado um extrapolacionismo. Tá? E a partir do momento que aquilo que hoje é extrapolacionismo, você passa a ter conquistado aquilo passa a ser o seu normal. Então, o nível do extrapolacionismo agora vai ser outro. Você não consegue dar um salto quântico já para um nível de extrapolacionismo muito à frente do que você está. Só para concluir assim, uma analogia que eu faço, existe no estudo do desenvolvimento cognitivo infantil uma teoria bastante disseminada de um psicólogo russo chamado Vygotsky. E o Vygotsky, ele estudou o processo de desenvolvimento cognitivo e ele coloca que você teria uma espécie de zona proximal do desenvolvimento. O que seria essa zona proximal? A criança de 7 anos, ela teria condições, se ela tiver a ajuda, por exemplo, de um adulto, a criança de 7 anos ela pode de repente fazer tarefas de uma criança de 9, se ela for orientada e estimulada para aquilo.
Isso vai variar, essa zona, então ela tem uma zona proximal, mas ela sozinha não consegue, mas com auxílio ela consegue se aproximar daquilo e com o tempo ela consegue manter aquilo, tá? Isso vai variar de criança para criança. Seria próximo a gente poderia fazer uma analogia com o que acontece com o amparador, por exemplo, com a isso gente. Que eu quero chegar, Tá. Justamente isso, você pegou a ideia. Então, o que eu vejo? O extrapolacionismo até certo ponto, eu até já escrevi alguma coisa sobre isso, é justamente esse processo da zona proximal. Quer dizer, você sozinho você não faz aquilo hoje. Com o amparador, você está dentro dessa zona proximal. Então, seria uma espécie de zona proximal parapsíquica, fazendo essa articulação com a teoria do Vygotsky. E aí você consegue, então, extrapolar para uma novidade. Acho que até vou escrever um verbete sobre isso. Pô, isso é muito legal, porque é na prática o que acontece com essas extrapolações no extrafísico. Tem lógica? Por isso você consegue entender muito essa questão do extrapolacionismo. Agora, dentro disso, para você ter essa zona proximal parapsíquica, para você conseguir ter esse extrapolacionismo, o que eu entendo que tem a ver com essa pararotina útil? O quanto o seu amparador pode contar com você naquele continuismo. Daí a rotina, para-rotina útil. Se você não implantar a para-rotina, você fica muito instável. Então, agora você tem ali, eu estou disponível tantas horas por dia para assistencialidade. E se tivesse como a gente fazer essa divisão, fica melhor do que eu estou disponível agora o dia inteiro, mas amanhã, depois eu não consigo. Então, acho que a gente leva até fora com essa ideia, né? Isso aí acho que é bom. Você pegou um ponto que é importantíssimo. Porque você cria predisposição para isso. Eu não lembro quem perguntou aqui atrás dessa pararotina, né, e continuismo. Eu acho que essa a importância desse continuismo que tem a ver com essa frase. Sem dúvida. Que a rotina permite você ter a assistência do amparador de função para você depois pensar em extrapolação. Até para não acumular aqui, porque depois a gente entra nos outros assuntos, a gente tem aqui ainda algumas pessoas, o Wagner, o Rogiane falando sobre orientador evolutivo, o Wagner falando sobre o processo de urbanização. Vamos ver aqui então. São várias ideias que a gente está ajudando, então acaba... aí acaba atrasando, que é os 5 minutos atrás. A gente não tem problema. O Wagner de Criciúma está perguntando, então cada prática da TF é uma mini peça no processo da reorganização? Então, Wagner, essa é a minha hipótese. Tá? Eu não posso te afirmar, não, mas é com base no princípio que o professor Walter colocou essa semana. Eu quero levar essa questão, inclusive, para tertúlia. De repente, até amanhã mesmo, eu vou tentar levar isso. Mas com base nisso que ele falou durante a semana, e eu fiquei refletindo, olha, se você atende na sua TENEPS as consciências oriundas da sua paraprocedência, logo, você está melhorando a sua paraprocedência. Se você está melhorando a paraprocedência, logo, você está fazendo algum tipo de reurbanização extrafísica. Então, eu vejo que o Tenente System é a mini peça desse processo. E aí a gente começa a entender como. O barato disso, do raciocínio, é você então entender como. Sim, é mini peça, mas aí vai entender, por quê? Porque você faz um rapport com as consciências da sua procedência. Se você começa a atendê-las, elas começam a melhorar, com isso você começa a melhorar o ambiente extrafísico da sua procedência. Então imagina, como se você, sim, fazendo analogia, você tem contato com as pessoas da sua cidade natal. Então você atende as pessoas da sua cidade natal. E aí, ao atender as pessoas da sua cidade natal, você está melhorando aquele ambiente. Você está ajudando nessa questão da regularização. Procedência é um exemplo de procedência intrafísica. Intrafísica, e aí a gente faz analogia com a paraprocedência. Bom, a Luciana, Rogiana, o paraproexólogo não está diretamente relacionado com o orientador evolutivo? Eu vejo que sim. Agora, como que é essa relação? É isso que a gente tem que começar a entender. Né? Não seria já um estágio para futuramente vir a ser orientador? Esse é um dos caminhos. Com certeza. Então, são pontos para a gente pensar, né? A vinculação dele com o evoluciólogo, né? Como se dá isso? Isso aí são questões de pesquisa interessantíssimas. Por isso, você vai juntando a questão do parapsiquismo com o tema da prática. Por isso, a dinâmica é muito importante. E a gente vai poder cada vez mais discutir esses pontos na dinâmica.
Inclusive a Luciana fala sobre a dinâmica. Vamos ver a Luciana. Para desbloqueios, as dinâmicas parapsíquicas ajudam? Com certeza, Luciana. Você é a Luciana daqui de Foz? Eu não... Luciana, se puder digitar Luciana, sobre você sobrenome... não. Qual que é a Luciana? É a Luciana Salvador? Pode digitar aqui no... Fazem arco voltaico durante as dinâmicas? Não. Acho que não é daqui, porque ela não participa. Uhum. É Luciana Salvador? É isso? Luciana daqui de Foz, sobrenome Salvador? Luciana de Foz, sim, de Foz que ela respondeu. Então é você mesmo. Quando eu li assim, me veio... Varela, não é Varela. Não, então não é Salvador. Tá. Ok. Aí tem aqui a continuação aqui. Qual dinâmica é direcionada para desbloqueio? Né? Olha, várias dinâmicas trabalham a questão do desbloqueio. Tá? São várias dinâmicas. O Rodolfo, estou vendo aqui, às vezes essa câmera ela faz um corte, né? A gente parece que a gente está sem nariz. Não, mas isso é só imagem, dependendo da impressão. Uhum. Olha lá, agora eu estou sem. Bom, só vendo aqui uma parte da imagem, tá, pessoal? Bom, a questão então, voltando aqui, Luciana, qual a dinâmica direcionada? Como eu disse, várias dinâmicas trabalham com isso, não tem uma específica assim, que eu vejo não. Tá? A Zelinda, o pensenograma que você falou seria exatamente o quê? O pensenograma está relacionado ao registro dos pensenes. Tem um artigo meu na Revista Consciência, vocês podem entrar no site da Revista Consciência, que é pelo CAEC, que é competência pensênica para a desperticidade, autocompetência pensênica, acho que é competência pensênica, alguma coisa assim, e desperticidade. É um artigo meu, lá eu estou dando o exemplo que a pessoa pode fazer em relação a pensenograma, tá? Competência pensênica e desperticidade. Dê uma olhada nisso. Se eu não me engano, o artigo ele já está disponível gratuitamente pela internet, tá? E o Hugo está fazendo uma pergunta que já foi comentada, de repente ele chegou deixa eu só, o William está perguntando. Para quem não tem o verbete, ele está disponível no download? Eu acho que sim, William, é só entrar no site da Tertúlia. Tá? Ele está afirmando que é só entrar no Google, né, para quem precisar baixar o verbete, digitar no Google para a rotina útil, está em 5º lugar na busca. Tá bom. E o Hugo poderia compartilhar uma conquista vida de um extrapolacionismo? Tem que dizer outra agora. Não, a conquista vida, por exemplo, essa experiência que eu relatei para você ainda há pouco, a questão da invisibilidade, você compreender mais o fenômeno. Você começa a ter um nível de compreensão mais disso e a mensagem desse fenômeno. O mais importante dentro desse extrapolacionismo é o que você vai fazer com isso depois, o que isso significa. Então, às vezes ele isolado, ele vai ter um resultado pequeno, mas na hora que você soma ele com outros, você vai ter uma compreensão maior. Tá? Eu vejo esse extrapolacionismo, voltando naquele de 10, às vezes você faz um esclarecimento no atacado. Né? Teve extrapolacionismo, veio aquela ideia, você pôs aquela ideia e esclareceu eu posso dar até um exemplo de extrapolacionismo, até para ficar outros exemplos, que tem muita questão que é experiência, né, própria, né, que a pessoa vivencia. E dentro de um curso, até aquele ciclograma, né, que eu fiz no período do ano passado, tinha um dia que falava sobre TENEPS, era um dia do curso específico que falava sobre a questão da TENEPS. E eu vivenciei no campo que foi montado na parte da manhã, eu vivenciei uma TENEPS na prática com um amparador, quer dizer, eu não estava exatamente na minha casa para fazer uma TENEPS, mas com a ajuda do amparo eu tive acesso de como que era uma TENEPS e mostrando o que ela fazia, quer dizer, eu entrei no ambiente com uma projeção, vi o processo de assistência que era feito, a velocidade que aquilo se dava como se fosse assim uma velocidade da luz, assim, uma coisa, quer dizer, isso foi um extrapolacionismo no caso para mim, né? Então acho que isso também é um exemplo, porque eu não tenho isso sempre, então se eu não tenho isso sempre, é uma coisa que extrapolou o normal, né? O meu normal. Então isso é mais um exemplo aí pro Hugo, né? Que isso vale também, que é uma experiência minha, não tenho também como explicar exatamente como foi, porque é uma experiência própria, né? Só vivenciando, né, o seu próprio extrapolacionismo. Olha, a Luciana perguntou, o artigo é competência pensênica e desperticidade.
dizer, mais ou menos isso. Assim, exatamente de cabeça, não lembro, mas tem esses dois termos, competência epistêmica e dispecificidade. Então é só vocês olharem, isso foi por ocasião da jornada de despertologia. Tá? O Hugo Eduardo poderia comparar, não, isso a gente já falou. O William, uma tertúlia abordou o pensenograma, o verbete abordado nela foi o uróbolo retrospectivo. Boa, William, então o pessoal pode conferir. A Márcia Garavelo de Campinas, competência epistêmica e dispecificidade na revista Consciência. Tá, então já está respondendo aqui o título do artigo. Não, a Luciana está perguntando aqui. Se você teria precisado. Ainda não, ainda estou no processo, estou me preparando, passo a passo, né? A gente chega lá. Tem a docência também, que está iniciando agora, inicia o processo de docência, né? De treinamento, né, para ser docente. Então, acho que vai ser uma consequência até da questão da organização, né, pessoal, né? Sim. Muito bom, muito bom. Então, essas são algumas das ideias aqui que a gente pode pensar. O que mais que a gente pode ver em relação à área da extrafisiologia que a gente pudesse dimensionar? Por exemplo, se bem que isso aqui, acho que a gente não botou na assistenciologia, a questão de iscas, que botou. Vamos deixar ver. Iscas lúcidas. Isso vai ser na assistenciologia, mas de qualquer forma, né? A área da interassistenciologia. Bom, tem uma outra coisa que eu até já comentei também, que eu tenho pesquisado, que é da sinalética proexológica. Justamente alguns elementos que ocorrem na vida da pessoa, aquilo ali já é um sinal para ela bem codificado e que ajuda ela a tomar decisões em relação ao seu proex. Então, isso eu acho que ele também entraria nessa relação aqui. Por exemplo, o número 11 por volta. Tá? Isso é uma sinalética proexológica. Não é uma sinalética da parapercepção dele direta, mas é a questão da sincronicidade. Às vezes, a presença de determinada consciência também é uma sinalética porque tem um significado específico. Tá? Então, por exemplo, quando aparece o transmentor. Então, esse é outro ponto. Como nós que deu exemplo aí, em Soroldo, quando aparece o transmentor, quando tem um significado. Como facilitar esse mapeamento dessas sinaléticas proexológicas? Porque às vezes a gente olha mais como uma sinalética base. Eu vejo, cara, que isso é uma questão de registros. Você começar a acionar um fato. O Will comenta que quando aparece o negócio da cidade dele, certo? Tem alguma coisa, uma confirmação. Toda vez que aparece lá um nome lá, vai Porã, né? Tem uma confirmação ou dá um indício, serve de indicador para uma certa decisão. Aquilo ali seria para ele uma sinalética proexológica. Tá? É diferente porque não é a sua sinalética parapsíquica diretamente. Ela vem com uma informação. Ela vem com a informação e aí ela é algo externo, na verdade. Então alguém ter falado isso não é uma sinalética parapsíquica. Até certo ponto é também, mas não é exatamente conceito. Isso que eu chamo de sinalética proexológica. Isso cada um tem que levantar. Isso eu também vou fazer um interprete. Que é justamente isso, quer dizer, às vezes é a presença de uma consciência, às vezes é um número, às vezes pode ser uma palavra-chave. Então, é levantar isso para ver o que aparece para a pessoa. São pontos interessantes. Se a gente começa a levantar esses itens como pesquisa, só aí a gente tem 3. A cidade, o Will relata da experiência dele, a questão de um número, que o Walter sempre comenta dele, a questão de uma consciência, uma determinada consciência. Então, cada pessoa aí vai estabelecer uma, e isso são exemplos. O Mauro tem uma outra pergunta, Wagner antes, desculpe, Wagner de Criciúma. A repetição da pararrotina útil gera o extrapolacionismo e a repetição do extrapolacionismo eleva o nível do parapsiquismo?
Seria isso. Tá? O Mauro fala o seguinte: como estamos falando muito de parapsiquismo, por favor, façam um paralelo entre parapsiquismo e o fenômeno da mediunidade, utilizado pelos espíritas. Veja só, o que determina se algo é uma ciência, uma religião, uma filosofia, mitologia, não é tanto o objeto de estudo, mas é a abordagem que se dá a esse objeto de estudo. Então eu posso estudar um fenômeno do ponto de vista religioso ou do ponto de vista científico. E a questão do parapsiquismo e a forma como a consciência evolutiva estuda é justamente estudar a condição do fenômeno parapsíquico, até mesmo da mediunidade, como você está falando, do ponto de vista científico, extraindo, tirando qualquer conotação mística ou religiosa. Tá? Então, essa já é uma diferença gritante, porque você aí não vai trabalhar com crença nem com verdade absoluta. Você vai trabalhar justamente com a verdade relativa. E vai trazer para o parapsiquista, ou na questão aí, na linguajar da mediunidade, para o médium, a responsabilidade pelo seu estudo. Então, o pesquisador e o parapsíquico, eles passam a ser a mesma pessoa. O que muitas vezes não acontece com o que se discute da mediunidade em relação ao espiritismo. Às vezes até defendem que quanto mais inconsciente o médium estiver, melhor, que é uma bobagem. A pessoa tem que estar consciente e ela tem que estar numa condição, que é o que nós chamamos da passividade ativa. Ou seja, você pode dar passividade para a atuação de uma outra consciência e daí a realização, a ocorrência de fenômenos parapsíquicos, mas você tem o controle do processo. Então essa já é uma diferença grande, tá bom? Ok? Bom, continuando, o que a gente pode aqui acrescentar mais itens dentro da nossa relação para que a gente possa fazer um balanço do ponto de vista do desenvolvimento parapsíquico? O que mais aí que vocês lembram que a gente pode dizer? Só de pegar a fenomenologia já seria, você poderia colocar tudo que é fenômeno que acontecer, você vai registrar. Mas talvez, um aqui que a gente poderia também dar destaque, são as sincronicidades. Né? Sincronicidades. É parapsíquico. É desenvolvimento parapsíquico. Quanto mais você está mais atento a isso. Ficar mais atento a isso. Eu acho que podia até dar uma repassada para ver o que nós falamos. Olha, até agora nós falamos projeções dinâmicas parapsíquicas que a pessoa participa, ela disse, laboratórios, cursos parapsíquicos, EVs, doações de energia, desassíntese, extrapolacionismos, retrocognições, sinalética, exopensenes, entrevista com o amparador, percepção do amparador, mega-autorização, leituras psicosféricas, agendex, sinalética flexológica, sincronicidades. Esses são pontos aí que a gente pode considerar. Né? Alguém aí lembra mais? Tem uma pergunta aqui. William, aqui. Na parafatologia do verbete de debate de hoje, poderia definir e exemplificar a tara parapsíquica e os automatismos parapsíquicos benéficos? Olha, tara parapsíquica, se eu não me engano, tem um verbete sobre isso. Valeria a pena você conferir a questão do verbete. Automatismo parapsíquico, que a gente pode entender muito, é quando você já faz isso de uma maneira praticamente automática. Praticamente não, automática mesmo. Então, por exemplo, instalação profilática do EV. A pessoa já nem mais pensa naquilo, ela já faz, já instalou. Eu entendo dessa forma. Tá? Está na pararotina. Já está na pararotina. Aquilo já virou uma natureza, uma segunda natureza da pessoa. Eu acho que aí tem a ver com essa tara também, né? Aí tem que ver o conceito lá, é melhor daí dar uma checada no. Eu não sei exatamente a acepção que nós utilizando. Na seção tecnologia existe o item técnica do aproveitamento máximo. Não, isso a gente já falou. Mas tá
falando de novamente, não sei se é esse verbete ou se é o verbete, algum outro verbete. Deve ser a questão de uma atualização do verbete, pelo menos que a gente é mais estranho, porque o que a gente tem é a última relação que saiu, e lá eles não iam mudar. Tem que ver por que está diferente. A Márcia Garabeiro está falando do déjà vu. O déjà vu poderia ser uma dos itens da fenomenologia, a gente poderia colocar aqui. Agora está me vindo algumas coisas que talvez é que a gente vai mexendo por um lado e vai vindo de outro, né? Mas, por exemplo, processo da interassistenciologia dos encontros de destino. Isso seria uma coisa que a gente tem que considerar. Os encontros de destino. Esse é um ponto interessante também na questão da assistência de destino. Tá? Só anotar aqui encontros de destino que ocorreram. Isso a pessoa pode considerar. Vamos ver o que mais. Eu tinha perguntado, déjà vu entra nisso daí. Encontros de destino a gente pode considerar aqui dentro da assistência de destino, obviamente dentro da interassistenciologia. O que mais? Tá. O Mauro está agradecendo aí a resposta. Ok, Mauro. Qualquer questão aí pode trazer novamente, tá? Estamos no nosso horário, é isso? Uhum. Estamos agora só a divulgação do balanço, né? Passa rápido, né? Começa. Pessoal, nós estamos chegando aí ao nosso final. Eu queria, antes da gente concluir, passar para vocês, fazer um convite para vocês para o curso Balanço Existencial. O curso Balanço Existencial ele vai ocorrer a sua 9ª edição, ele só ocorre uma vez ao ano, sempre no período do Carnaval. Então, esse ano vai ser do dia 5 do próximo mês, março, até o dia 8. Então, de sábado de Carnaval até terça-feira de Carnaval. E a proposta desse curso, desde o seu início, e ela foi sendo aperfeiçoada ao longo desses anos, já são 9 anos, é ajudar a pessoa a fazer um balanço da sua vida, um balanço mais aprofundado. Normalmente, as pessoas elas acabam não encontrando muito tempo para fazer isso. Às vezes em casa, devido à rotina mesmo, a gente está falando aqui de para-rotina, né? A própria rotina que exige muito corre-corre do dia a dia, o rolo compressor do cotidiano, acaba dificultando às vezes para a pessoa realmente fazer essa parada e poder fazer um balanço da vida dela. E nós fazemos isso no período do Carnaval porque normalmente é uma época em que a pessoa não tem muitos compromissos com a família, por exemplo, na época do Natal, nem com questões profissionais. Então, normalmente é um período que as pessoas estão com uma liberdade maior. E aí, em vez de a pessoa ir para Sapucaí, desfilar, né, ou para o baile, ou pegar o seu abadá lá para Salvador, ela vem aqui para Cognópolis, em Foz do Iguaçu, e faz esse pit stop, que nós chamamos, um pit stop existencial. Durante 4 dias, só para vocês terem uma ideia, nós já estamos com 80 pessoas nesse curso, normalmente a média dele é 100 pessoas, então a gente deve chegar aí aos 100, ainda temos aí mais 20 vagas. 100 pessoas, imaginem o holopensene, durante 4 dias de maneira intensiva, porque o curso vai manhã, tarde e noite, fazendo um balanço da própria vida, desde o momento em que ela nasceu até hoje, considerando as diferentes áreas da vida, profissão, família, área financeira, interassistencialidade, extrafisiologia, que foi o que a gente discutiu aqui, por isso até que a gente está trazendo esse tema que a gente vai discutir mais durante o curso, dentre outras áreas. Então, a pessoa ela é orientada, existe uma apostila que foi especialmente desenvolvida para isso, e em vários momentos do dia, ela então vai preencher essa apostila e, após ela fazer um balanço, que vai consistir no levantamento dos seus erros, dos seus acertos, das suas conquistas, das suas realizações, dos aportes que ela recebeu na vida, a pessoa vai fazer um planejamento existencial. Então, quais são as metas? Onde ela quer chegar?
O que ela quer alcançar? Vai fazer um estudo de viabilidade disso, ou seja, qual é o risco dela não alcançar, porque as pessoas às vezes esquecem isso. E no curso a gente trabalha isso. Então, ao final dos 4 dias, ela tem registrado, elaborado por ela num documento, o seu balanço, o balanço da sua vida e o seu planejamento para os próximos anos. Para que ela possa ter auxílio, além do suporte técnico dos professores e monitores da Proexologia que vão estar atuando com ela, nós temos em torno de 20 professores que vão realizar atividades ao longo desses 4 dias. Entre eles, vários EPICONs. Nós temos, só para citar alguma das atividades, oficina de consciencioterapia e ProEx, que vai ser realizado diretamente no campus da OIC, onde com vários consciencioterapeutas, onde são trabalhadas questões de parapatologia pessoal e as dificuldades em relação à sua programação existencial. Nós vamos trabalhar, por exemplo, o campo proéxico, que 2 EPICONs, esse ano o professor Pedro Fernandes e a professora Marina Tomás, vão instalar um campo parapsíquico para que a pessoa tenha acesso a informações do seu curso intermissivo. Nós temos uma atividade também que é o talk show. Já é um quadro dentro do balanço, também que já vem ocorrendo há vários anos, onde a turma inteira entrevista o convidado sobre infância, adolescência, questões profissionais, dificuldades que teve, realização da ProEx, para que sirva de estudo de caso e as pessoas possam refletir sobre a condição dela. Esse ano o convidado vai ser o professor Mário Oliveira, EPICON, que está aí desencadeando a criação, a fundação de uma instituição conscienciocêntrica voltada exclusivamente para o parapsiquismo. Nós temos também várias conferências de estudo de caso, de relatos pessoais. A temática principal desse ano é autossuperação e proexes. Então, só para a gente citar alguns exemplos, nós vamos ter o professor Djalma, que vai falar sobre a autossuperação da amputação de uma perna e como é que ele está trabalhando a sua proex diante de uma diversidade dessa. Nós vamos ter a professora Vera Hoffmann, que vai estar falando sobre a autossuperação da perda de um filho e como que ela então trabalhou isso dentro do contexto da proex dela. Inclusive ela vai estar lançando livros sobre esse tema, sobre essa experiência dentro do balanço. Nós vamos ter também a apresentação da professora Glínia Pontes, que vai falar sobre a autossuperação da mesologia. A Glínia nasceu numa favela no Rio de Janeiro e conseguiu superar todo aquele meio cultural difícil, social difícil, de adversidade, uma condição de favela, que vocês, obviamente, conseguem imaginar a dificuldade que é, e hoje está na conscienciologia, consciencioterapeuta, está atuando aí fortemente. Isso só para citar alguma das conferências que nós vamos ter dentro desse curso esse ano. Essas conferências, elas normalmente não se repetem. E tem várias outras. Como eu disse, são em torno de 20 professores que vão estar trabalhando aqui durante o balanço. Que horas que começa, que horas termina, dia 8? O curso ele começa no sábado, 8h30 oficialmente, no sábado de carnaval, 8h30 da manhã. Ele, como eu falei, vai até de noite, no sábado, no domingo, segunda, todos os dias mais ou menos até 9h30, 10 horas. E terça-feira ele termina às 5 horas, tá? 4h30, 5 horas. Na terça-feira à noite, aí já depois do balanço, nós vamos ter o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia, que é um jantar de confraternização com todos os amigos da enciclopédia. Então, quem puder ainda se organizar, nós temos ainda 20 vagas, é uma oportunidade imperdível, porque são todos baseados em relatos, estudos de caso, a gente vai poder interagir diretamente ali com as pessoas, e esses estudos eles são selecionados com um critério para que ajudem as pessoas a poderem elaborar o seu balanço existencial. Então vai ser muito rico, muito produtivo esse somatório, essa prova que nós vamos fazer durante esses 4 dias. Esse curso já é uma referência. Pessoal, chegamos então ao fim do nosso colóquio e webconferência. Contamos com a participação de vocês em outras oportunidades, tá?
Eu vou pedir também depois, Rodolfo, eu acho que a gente poderia deixar no site já os temas dos colóquios. Uma vez por mês, normalmente, nós vamos ter um debate, tá? Com esses colóquios de proexologia. Então, nós já vamos, aí essa semana, disponibilizar para vocês toda a programação do ano, porque já estão selecionados os verbetes, para vocês se programarem para poderem participar, já podem ler previamente o verbete, e aí já entrar com as discussões aqui que a gente for promover. E também reforçando a participação de vocês na própria webconference, sempre aos sábados, às 15h30, nós temos aqui a webconference funcionando todos os sábados. E quero também aproveitar para informar para vocês que a partir desse mês, a Apex vai estar também fazendo webconference em inglês e em espanhol. A primeira conferência vai ser que dia, Rodolfo? Domingo, dia 20 de fevereiro. A primeira conferência vai ser no domingo, dia 20, que é o próximo domingo, sem ser amanhã, no próximo, sem ser amanhã, domingo, dia 20, vai ser a conferência em espanhol sobre o tema, a biografia do Lastamossa, com a professora que vai falar, vai ser a professora Laura. A professora Laura vai abordar a questão, a história do Lastamossa. A conferência é toda em espanhol. Então, uma vez por mês, nós vamos ter uma conferência em espanhol e uma em inglês. Então, vocês informem isso às pessoas também. Às vezes, conhecidos de outros países que não falam português vão poder assistir ao vivo, participar como vocês estão participando aqui, ou também baixar posteriormente, que todas as conferências elas ficam disponibilizadas no site. E também, quem quiser treinar um pouco do seu inglês e do seu espanhol, também poder participar, porque as conferências vão ser nesse idioma. Então, nós não vamos falar em português, tá? Vão ser uma série de professores convidados, tanto do Brasil quanto do exterior. Nós vamos estar fazendo uma parceria aí com a IAC, que também vai estar com os seus professores ministrando palestras a partir da nossa webconference. No futuro, isso deve caminhar para outros idiomas, inglês, além do inglês e espanhol, italiano, francês, alemão. Então, a ideia é também poder levar a Conscienciologia para outros cantos do mundo e que não fique restrito apenas ao português. Um último recadinho, a partir do mês que vem, que já é o nosso EAD, dia 21, a partir do dia 21 de março, quem tiver interesse, nós vamos ter uma nova turma de ensino à distância pela internet, então, do curso Introdução à Programação Existencial. Tá? Esse curso está sendo um sucesso, nós já tivemos 2 turmas e nós vamos ter, então, agora a terceira turma, a partir do dia 21 de março, Introdução à Programação Existencial. Esse é um curso para quem está se iniciando na Conscienciologia. Então, só dá uma informação geral, básica, sobre os conceitos da proexologia para os iniciantes. Vocês que já conhecem, talvez não tenham tanta necessidade, mas vocês podem indicar para outras pessoas, amigos, conhecidos, que estão começando aí a ter contato com a Conscienciologia, ou para quem quiser fazer uma revisão também. Mas para o pessoal que já conhece, aí sim nós temos um curso que também vai ser disponibilizado em EAD. Isso vai ser em 25 de março, também no próximo mês, o curso Proexologia. Esse é um curso de maior aprofundamento, com estudos de caso, onde a gente vai poder aprofundar alguns conceitos da proexologia. Então também vai ser disponibilizado em EAD, vocês fiquem aí atentos para toda a divulgação, que em breve a gente já vai estar abrindo aí para as inscrições, tá ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima participação. Obrigado aí, Caio, aí, com a participação também. Rodolfo na parte técnica e o pessoal de casa, o pessoal da poltrona, como a gente estava falando. Até mais, gente. Muito obrigado.